Fala, Colibri, beleza? Aula 17 de História. Na aula 16 foi massa, a aula 17 vai ser tão massa quanto. Vamos seguir um pouco falando sobre a história do Brasil. Nesse momento a gente vai entrar um pouco mais profundamente no pós-economia açucareira. A gente viu que depois da economia açucareira a gente teve um vácuo, isso fez acontecer a interiorização, entradas e bandeiras. Momento em que ocorreram os movimentos nativistas. É nesse momento em que eles vão achar o que eles vieram procurando desde a chegada no Brasil em 1500. O ouro. Lembra que os espanhóis acharam ouro logo que chegaram? Os portugueses não. Então eles tinham a busca ainda, tinham um desejo de encontrar ouro no Brasil. Em 1693 foi encontrado ouro na região que hoje chama-se Minas Gerais. O estado de Minas Gerais tem esse nome por conta das minas de ouro, Minas Gerais. Nesse momento, começa uma corrida desenfreada pelo ouro no Brasil. As pessoas saem do Nordeste buscando ouro, o Nordeste quebrou o setor econômico do açúcar, as pessoas vêm buscar o Sudeste, então, para tentar enriquecer, pessoas vindo de Portugal para cá, enfim, uma loucura, uma corrida pelo ouro mesmo. Nós vamos ter ali naquela região um crescimento muito rápido. Na região de Minas Gerais, São João del Rei, Mariana, vão ter grandes povoamentos que vão crescer, vão explodir do nada ali, né, muito rápido, porque essas pessoas estão chegando em busca do ouro. Em 1702, pouco tempo após encontrar o ouro, 9 anos depois, Portugal já sabia das notícias e precisava fazer um controle maciço para não perder dinheiro, para que esse ouro não ficasse na mão de um monte de gente sem que a coroa lucrasse. Então é óbvio que Portugal vai vir fazer um controle nesse ouro, para ganhar grana em cima desse ouro que foi encontrado. E aí a gente vai ter aqui um tópico que é esse controle português. Portugal cria em 1702 um órgão chamado Intendência das Minas. Qual era o papel desse órgão? Fiscalizar toda a mineração, distribuir as datas. Datas eram os lotes que eles distribuíam. A pessoa tinha que ter no mínimo 12 escravos. Tinha toda uma regra para as pessoas poderem concorrer a esses lotes. E julgar questões referentes à mineração. Alguém roubou ouro, um escravo. A Intendência das Minas que ia julgar, ia investigar, ia prender, enfim. A Intendência tinha todo esse papel de fiscalizar tudo relacionado ao ouro. E se a gente está falando que Portugal queria lucrar, que a coroa queria lucrar, e falando de fiscalização, a Intendência das Minas tinha um outro papel fundamental. Ó. Olha que maravilha, né? Cobrar impostos, cobrança de impostos. Portugal ia cobrar imposto por cada ouro encontrado no Brasil através das casas de fundição. O que eram essas casas, professor? Era um local onde o ouro ele era cunhado, ele era marcado para só então poder circular. E na hora que ele era marcado, a coroa já tirava, a parte dela. Tirava 20%, 1/5. Vem daí o nome desse imposto, quinto. Vocês já ouviram a expressão quinto dos infernos? Quinto dos infernos é uma expressão que nasce aqui, porque os caras odiavam pagar o quinto, ninguém gosta de pagar imposto. Então seria como hoje falar IPVA dos infernos, IPTU dos infernos, quinto dos infernos. Era o quinto, o imposto que a coroa cobrava para você poder circular com o ouro. Então você tinha que levar o ouro lá na casa de fundição, eles marcavam o ouro, tiravam o quinto e te davam o resto. Pessoal, é muito importante entender um fator externo que está acontecendo aqui. Muita gente fala, né, que o Brasil perdeu todo o seu ouro, porque Portugal roubou, de certa forma, mas não roubou tudo, né? Porque uma parte de Portugal ainda teve que ceder para a Inglaterra. Por quê? Porque nesse mesmo período em que tudo isso está acontecendo, Portugal e Inglaterra assinavam o famoso Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, que dizia mais ou menos o seguinte: a Inglaterra vai fornecer panos para Portugal, que precisava, e Portugal vai fornecer vinhos para a Inglaterra. Só que aqui que Portugal vai se ferrar bastante, né? Por quê? A gente vai ver depois em história geral, né? A gente vai voltar para frente, o que está acontecendo no mundo, a gente vai ver que aconteceu a Revolução Industrial. Então, no momento em que a Revolução Industrial ocorreu, a Inglaterra produz pano feito uma doida, né? As indústrias surgiram, muita produção de pano. E Portugal produz
pouco vinho. Então você imagina que Portugal mandava uma garrafa de vinho e pegava uma tonelada de pano. Tô dando um exemplo aqui bobo, né? Só para vocês entenderem. Então mandava uma garrafa de vinho, pegava uma tonelada de tecido. Tinha que pagar o resto, não tinha diferença. Como que ele ia pagar essa diferença? Com o ouro do Brasil. É assim que o ouro do Brasil vai escoar para os bancos ingleses, beleza? Ficar atento a esse fator. Como que era feita a exploração, professor? O trabalho vai ser o trabalho escravo, a mão de obra dos negros, novamente, né? Muitos senhores vão vender seus escravos do Nordeste, alguns senhores vão sair do Nordeste buscando explorar o ouro no Sudeste, que agora é o ponto econômico, né? A mineração. Então vamos lembrar, Brasil teve uma primeira forma de exploração que foi o pau-brasil. Segunda forma forte, o açúcar. Aí a gente teve aquele vácuo, interiorização e agora a mineração, o ouro, beleza? Duas formas de ouro foram encontradas. A forma que encontraram inicialmente, o ouro de aluvião nos rios, ele acabou rápido. Lá por 1725, o ouro de aluvião já estava se esgotando, que é o ouro mais fácil, que você bate a bateia no rio ali, aquelas peneiras, você acha no rio mesmo o ouro. E o ouro de Grupiara, ouro de Grupiara é o ouro da encosta e do interior dos morros, que é aquele ouro que você tem que minerar mesmo, que é o ouro que dá mais trabalho. Então, esse ouro vai durar um tempo maior, só que ele demanda muito mais esforço físico para ser explorado. E o trabalho escravo vai novamente pautar essa exploração no Brasil. O Brasil, então, vai continuar bem desigual e explorando a mão de obra negra. Agora, a parte 2 da aula sobre a mineração, nós vamos falar o que aconteceu um tempo depois. Então Portugal estava ali cobrando seu imposto, ganhando com o quinto, e aí a gente sabe que ouro não dura para sempre. Então a gente sabe que ouro é uma coisa que demora para voltar para a natureza. Nem sei quantos milhões, bilhões de anos, sei lá. Talvez o professor de química nos responda aí, grande Leandro Leal. O ouro foi diminuindo. Conforme Portugal parou de lucrar com o quinto, cada vez por conta da produção ter reduzido, ele começa a desconfiar que havia desvio ilegal. Havia também, né? Os caras desviavam um pouco o ouro. Mas nesse momento, Portugal vai enrijecer os impostos. Ele vai endurecer os impostos para lucrar mais. E ele vai instituir inicialmente a finta de 30 arrobas. Professor, o que é uma arroba? Uma arroba são 15 quilos. Então, por ano, ele queria 450 quilos de ouro. Se vira, todos os produtores do Brasil, vocês se juntem aí, vocês têm que me entregar esse tanto de ouro. Mais tarde, Portugal vai enrijecer ainda mais e a finta vai ser de 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro. Bom, você sabe que 1 grama de ouro deve valer hoje R$170 no mercado, né? R$170 1 grama, então você imagina 1.500 quilos de ouro. É muito ouro, era muito dinheiro. E esse dinheiro estava enriquecendo aí os cofres portugueses e enriquecendo também os ingleses, porque esse ouro saía de Portugal e acabou indo para a Inglaterra. Em 1765 a exploração vai estar em declínio, vai estar difícil de achar ouro, mas Portugal não estava nem aí, sapecava imposto na rapaziada, fazia os produtores se virarem para entregar para ele os 1.500 quilos. E aí, por estar faltando, cada ano estava ficando difícil chegar nas 100 arrobas, é instituída aprovada a derrama. O que era a derrama? Portugal podia, anualmente, se não alcançasse aí os 1.500 quilos, instituir uma cobrança forçada, que aí eles poderiam invadir a casa dos caras, pegar o ouro e até chegar nos 1.500 quilos. É aí que a gente vai conhecer outra expressão, já falamos do quinto dos infernos, né? Santo do pau oco, porque muita gente escondia, fazia nos santinhos de madeira, mas ele era oco por dentro, os caras escondiam o ouro lá e fechava, porque achava, o guarda não vai quebrar uma imagem de santo, uma imagem sacra, né? Vai ficar com medo, então eles escondiam esse ouro no santo do pau oco. Outro termo que nasce nessa época é trancado a 7 chaves. Por quê? Lá na Intendência das Minas, na casa de fundição, o ouro ele era trancado com 3 chaves, num baú com 3 chaves. Aliás, com 4 chaves, desculpa. Então eram 4 chaves. E depois, na hora que ele ia ser transportado num grande baú para ir para Portugal,
ele era trancado com em um grande baú de mais 3 chaves. Então eram baús menores dentro de um grande baúzão. Os baús menores trancados com 4 chaves e esses baús grandes com 3 chaves. Cada chave com um guarda responsável por ela. Então por isso que veio também essa expressão, né? Trancado a 7 chaves. Está ligado ao ouro que ia para Portugal. E esse ouro ia para Portugal como, professor? Vai nascer uma rota muito forte do ouro que a gente chama de Estrada Real, ali na região de Paraty. Vai nascer uma estrada, um caminho do ouro, uma rota do ouro, chamada Estrada Real, e aí vai haver a mudança da capital. Em 1763, a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, por conta de que era mais fácil escoar o ouro rapidamente ali do Rio de Janeiro. Então é nesse contexto que a gente deixa de ter a capital em Salvador e olha novamente esse ciclo, Nordeste saindo para o Sudeste. E a capital vai então para o Rio de Janeiro, no Sudeste. Algumas consequências da mineração. 300 mil habitantes no início, em 1700, é o que o Brasil tinha. Quando estava quase chegando em 1800, o Brasil tinha 3 milhões e 300 mil pessoas, ou seja, uma explosão demográfica por conta de pessoas que vinham de fora para buscar o ouro. O estímulo do comércio interno, o ouro estimulou muito o comércio interno. As pessoas na região de Minas queriam consumir, eles tinham ouro para consumir. Então muitas tropas saíam do sul, né, com a carne, o charque, e iam até o sudeste para ser vendidos. E esses são os tropeiros, tá? Os vaqueiros também faziam quase que a mesma coisa, só que vinham com a carne de sol do Nordeste. Então, mas os tropeiros vão ser os grandes comerciantes que vão fazer essa ligação Sudeste-Sul. Eles vão fortalecer muito esse comércio. Então a carne de sol e o charque vão ser um hábito de consumo nesse momento, porque era carne e não tinha geladeira, né? A gente tem que pensar que os caras não tinham geladeira. Então a forma de fazer a carne durar era através do sal, da carne de sol e do charque. As mulheres ali na região de Minas, algumas mulheres ganham relativa autonomia, principalmente as que começam a vender. Elas começam a lucrar com a venda ambulante e elas não dependem mais de marido, né? Porque na época a gente tem que lembrar que a sociedade brasileira vinha da sociedade patriarcal portuguesa. Então a mulher estava totalmente subjugada a um homem. E aqui elas vão ganhar, através da mineração, relativa liberdade. Novas profissões surgem. Se você tem um ciclo econômico, o ouro rolando, você tem novas profissões surgindo, desde construtor, enfim, estímulo de novas profissões. Isso acontece na região de Minas Gerais. E na arte, vocês já devem ter visto isso, o barroco mineiro, aquela arte rebuscada, né? As grandes esculturas de Aleijadinho em pedra-sabão e aquelas igrejas todas adornadas com ouro. Essa arte rebuscada do barroco europeu que virou barroco mineiro. Também todo nesse contexto da sociedade mineradora. Então vejam, a sociedade mineradora mudou a visão brasileira, digamos assim. E nesse momento, lembra o que está acontecendo lá na Europa? O ápice do iluminismo? O que isso vai trazer de reflexos? Vocês já ouviram falar em Confidência Mineira, né? Então é óbvio que nesse contexto da derrama, esse imposto vai fazer Inconfidência Mineira ocorrer, só que a gente só vai ver isso no futuro, beleza? Primeiro a gente vai ver o que o iluminismo trouxe para algumas outras nações, depois a gente vai ver o que foi o ápice do iluminismo, o que ele trouxe para nós. Até porque a gente vai estar vendo isso no ano de 1789, mais ou menos. Já estourou uma revolução na França. E aí a gente vai ver os reflexos disso no Brasil. Pessoal, sigam nas redes sociais @profeitor, sigam também o @não perca a cabeça. O Não Perca a Cabeça é feito para vocês e é feito por vocês também. Então nós queremos a participação de vocês em todas as nossas redes, no canal do YouTube, quem ainda não segue, e façam os exercícios, abram monitorias se tiverem dúvidas, a plataforma tá linda, a plataforma que mais cresce no Brasil, sendo feita para vocês. Obrigado, até uma próxima, beijos colibris!